Bom, então o nosso tema de hoje é para falar a respeito de como dar limite para filho que está na primeira infância, né? Que esse é o período de 0 a 7 anos. Esse é o tema da nossa live. Eu sou a Lígia Assis, eu sou psicóloga, sou casada com o Edgar, né? Que está aqui do meu lado. E nós temos dois filhos pequenos que estão nessa faixa de idade de 0 a 7 anos. Então, tem um de 6 anos e o outro de 4 anos. Ou seja, há 7 anos ingressei nesse universo da maternidade, né? Que foi em janeiro de 2012 que eu confirmei, a gente confirmou a gestação do nosso filho mais velho. E desde lá, então, eu digo que há 7 anos, porque está grávida já está no universo da maternidade, né? Então, toda a gestação, quando ele nasceu, eu já tinha 40 anos, e foi uma gestação super tranquila, nem enjoo eu tive, foi bem tranquilo mesmo. Pois é, mas você falou que você se cuidou também para chegar nessa. Ah, essa parte você fala, né? O quanto você cuidou de mim. Legal, eu sou Edgar Gonçalves, psicólogo, coach e acupunturista, né? Quando a gente decidiu ter filho, também fizemos aí um acompanhamento, né, de algumas sessões antes da gestação e depois da gestação, que isso também contribuiu, né, para que corresse tudo bem. A gente fez um acompanhamento, diversas sessões, e ela teve um parto. Foi cesariano, mas correu tudo bem, foi tudo normal, nosso filho sadio, graças a Deus, né? Então tem esses detalhes. Mas a nossa primeira live juntos aqui, nesse trabalho, é um programa que nós estamos elaborando de orientação, como lidar com os seus filhos, porque é aquilo, né? Os pais, ser pai, ser mãe é um aprendizado. E também os nenéns não vêm com manual. Isso é incrível. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, esse é o tema do nosso trabalho. A gente vem estudando e também vem aprendendo com a paternidade, a maternidade. Eu, na verdade, tenho uma filha já de 21 anos na faculdade, então, tem mais de cancha que a Lígia, né? A gente está bem feliz assim, de poder estar nesse trabalho e poder colaborar com vocês. E quando o chat está aberto, as perguntas também são abertas, mas também para alguns comentários. Também vai aprendendo com alguma visão diferente. Né? A gente é dono da verdade e o nosso também não é esgotado. Com certeza. Vamos estar aberto aí a uma troca. Exatamente. Então, assim, a gente vai falar um pouco da nossa experiência enquanto pais, mas principalmente enquanto psicólogos, porque eu já tenho mais de 20 anos de formação e atuo na área clínica. O Edgar já tem mais de 30 anos, então, além da área clínica da psicologia, né, como ele falou da acupuntura, da massagem, a ideia é a gente falar aqui um tanto de conteúdo, aí por volta de uns 40 minutos, e depois a gente vai abrir aí para perguntas. Então, quem tiver pergunta no meio dessa nossa explanação, por favor, só digitar no chat, só ir perguntando, mas aí a gente vai deixar para responder no final, tá bom? E 30 anos de formado, a gente já teve algumas experiências em consultório e que a gente viu que algumas relações pais e filhos são meio dificultadas, são meio trabalhosas, né? E tendo um impacto até na vida adulta das crianças, né? Mas vamos para a nossa live, que é como dar limites às crianças que estão no primeiro setênio, né? De 0 a 7 anos. Você conhece alguma criança ligada nos 220 que sobe parede, que fala alto, né, que testa limites físicos e inclusive de autoridade? Pois é, há limite, não é mesmo, para essas crianças. Mas antes da gente falar dos limites, acho que a gente é o processo do desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa fase. O que acontece com o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento sentimental e o desenvolvimento físico da criança. Esse processo é um momento muito especial da vida que nos marca ao longo de toda a nossa vida. Então, nós vamos perceber que muitas das crenças, dos valores, muitas noções da vida, a gente assimila nessa fase. Então, vamos agora entender um pouquinho desse momento da vida, tá bom? Não sei que idade que vocês têm, né? Quem está assistindo aí.
Mas, em algum momento da vida, você aprendeu que você tem cabeça, né, membros, como é que é? Cabeça, corpo e membros, né? A trimembração. Não vamos falar difícil aqui não. Então, assim, cabeça, né? O corpo e membros, eu estou chamando de mãos e pernas, tá? Pés. E então a gente pode entender que o ser humano ele tá trimembrado, né? Como ele falou agora há pouco. O pensar está aqui, o sentir está aqui e o agir está justamente nas nossas mãos, nas nossas pernas, vamos dizer assim, da cintura para baixo, tá? Que é o que o nosso corpo está no metabólico produzindo, né? Então, nesse pensar, nesse sentir e nesse agir, o desenvolvimento de cada etapa dessa, durante toda a vida a gente está desenvolvendo, só que no primeiro setênio, que é o período de 0 a 7 anos, por isso a gente chama de setênio, o desenvolvimento maior é justamente dos membros, tá? Porque os membros é que está ligado à ação, à vontade, né? À possibilidade da pessoa fazer acontecer alguma coisa. E a criança, ela é totalmente ação, ela é totalmente movimento. Lembra aí, observa um bebê, por exemplo, que às vezes até dá um grande trabalho para trocar fralda, né? Mexendo muito as perninhas, os bracinhos. É um movimento até incontrolado, justamente porque não tem consciência corporal, não tem consciência das partes do corpo. Então, esse movimento, ele precisa ser realmente muito bem trabalhado, né? Nessa etapa da vida. E aí, só para dar uma canjinha aqui, de 7 a 14 anos, o que mais se desenvolve na pessoa é o sentir. A pessoa, por volta de 7 anos, se abre para esse campo do sentimento. E depois, o pensamento de 14 a 21 anos. Essa teoria dos setênios, a gente entende a vida em ciclos de 7 anos. Tá? Por volta, mais ou menos lá dos 3 anos da criança, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, é o momento que a criança deixa de falar por exemplo, algum apelido ou o nome dela mesma e passa a falar a palavra eu. Então, eu quero. E junto com o eu vem o não, né? Não. Então eu e não. Que é isso? Não. Tudo não. É não, né? E então, dentro desse eu, aí começa assim o que até hoje em dia muitas pessoas falam de uma certa rebeldia, chamam até de adolescência dos 3 anos, né? Em alguns lugares a gente vê essa expressão, porque como se fosse uma rebeldia, tá? Da criança que, puxa, era tão boazinha, agora virou aquela criança altamente serelepe. Justamente porque ela está começando a ter a consciência de alguma coisa na vida dela, tá? A consciência está chegando, e por isso ela começa a falar o eu, e começa a ter o início da percepção de que ela é um indivíduo separado dos outros, né? Principalmente da mãe, da família, do pai. E por isso o não vem junto, né? E essa é uma fase assim um tanto trabalhosa para a gente que é pai, e ainda bem que os nossos já passaram dessa fase dos 3 anos, mas é bem trabalhoso mesmo. Se você tem filho nessa idade, você deve saber disso, né? Falando de trabalho, tem um amigo nosso médico que ele fala que filho é que nem videogame, né? Cada fase é mais difícil. Então, prepare-se, porque é uma grande aventura. Aí, só complementando um pouquinho do que a Lígia falou, quando a criança nasce, né, nos 0 anos, no primeiro ano, é interessante, porque qualquer animalzinho que nasce já tem uma sabedoria, não é mesmo? Então, uma zebrinha nasce lá no Saara, ela nasceu, já fica de pé, já sabe onde tem que mamar e já sabe que tem que correr porque tem um predador atrás dela, né? Então, assim, a zebrinha e com a maioria dos animais. Agora, o animal que é o ser humano e que tem a inteligência é o bebê, é o filhote mais indefeso que tem. Porque ele não sabe nada. Então, o ser humano ele é sociável por natureza. Por quê? Porque ele aprende tudo com o outro. Alguém ensina ele a comer, alguém ensina ele a falar, alguém ensina ele a andar. Então, esse processo, para chegar até os 3 anos e esse eu se instalar, tem todo um processo.
né, que vai desenvolvendo a coordenação motora fina. Então o bebê rola, primeiro ele rasteja, rola, engatinha, aí ele vai se apoiando e começa a andar. Já já vamos falar mais disso. Mas, assim, tem todo um processo onde a visão, o olfato, os sentidos também começam a ser desenvolvidos. E o nosso trabalho, o nosso estudo é muito focado nisso. Como é que a percepção da criança em relação ao ambiente, ao mundo que ela vive, vai sendo impregnado, como é que ela vai internalizando essas primeiras impressões do mundo. E é a partir dessas primeiras impressões que vai também desencadear todo um padrão de escolhas, de comportamento, de vivências que ela vai ter na sua própria vida, né? Então é isso. Bom, e aí o desenvolvimento natural do ser humano, como ele falou agora há pouco do engatinhar até chegar ao andar, a primeira coisa é andar, né? Só que para chegar a andar tem todo esse processo aí que ele falou. Do primeiro o rolar para lá e para cá, depois o conseguir realmente virar, né, o corpo, ficar de bruço. Daqui a pouco começa a se rastejar, depois o engatinhar, e daí começa a se apoiar em móveis, em objetos que tem, para poder ficar de pé. Às vezes um primeiro passinho e já tem uma queda, né? Então, para conseguir andar de fato, muitas quedas essa criança vai ter, e é um processo natural da vida. E até que consegue andar mesmo, né? E quando está com segurança de andar, aí começa a correr. E aí a gente começa a correr atrás. E é muito legal ver o primeiro passinho, né? Você reparou como é que é? Ele sente, opa, estou controlando a máquina. Ele fica de pé e dá risada sozinho, né? Então ele percebe que ele está começando a comandar o próprio corpo, né? É um momento muito legal de ver. É muito bonito e assim, a criança ela passa a ter um novo olhar da vida, porque antes ela via a vida de um ângulo, daqui a pouco ela fica de pé e consegue ver de outro ângulo, né? Porque isso só o ser humano que consegue, né? Ficar de pé por muito tempo. E depois do andar, é óbvio que tudo isso vem também numa sequência, só que depois do andar já bem estruturado, vem o falar, que começa também com pequenos balbucios, daqui a pouco palavras soltas, né? E mamã, papai, daqui a pouco uma palavra mesmo. Às vezes a criança fala errado, mas do jeito dela e é possível entender. Então, esse falar vem na sequência. E aí, um detalhe importante é que a importância do adulto sempre estar falando com a criança de forma correta. Falar as palavras de forma correta, sem ficar infantilizando ou dando apelido para as coisas, ou atendendo a criança sem que ela solicite determinada coisa, por exemplo, quer beber água ou quer fazer alguma coisa, quer comer alguma coisa, algum objeto. Às vezes a mãe, a gente assim, aprende o que a criança está falando sem necessariamente ela ter que expressar aquilo, né? Então, uma dica aí também é essa, de você não atender aos pedidos do filho se ele realmente não está falando aquilo que ele está querendo. E do adulto tá sempre falando com a criança de uma forma correta. Porque é assim que ela vai aprender a língua, né? A nossa língua. Ou a língua, enfim, do país que ela nascer. Na sequência do falar, vem o pensar. Ou seja, a conexão das ideias. A começar a ligar o Lé com o Cré, né? Como a gente brinca. E a ter as próprias ideias. Né? Ter uma resposta nova para uma situação que ele está precisando resolver. Essa fase do pensar já começa também desde cedo, mas ela fica bem mais evidente por volta dos 5 anos. É uma coisa bem bonita também de ver, né? Esse crescimento, esse amadurecimento cognitivo. Nesse período dos 5 anos é quando ela consegue ter noções de regras, ter noção de composição de frase. Antes é mais a imitação. Ela associa um nome a coisas, a fatos, a situações, e ela repete, simplesmente. Ela não consegue ter um raciocínio lógico, né, tão claro. Ela repete o que ela ouve. Por isso é importante os pais falarem de forma correta e não infantilizar. Ai, o nenenzinho da mamãe, né? Tem gente que fala assim, e a criança ouve isso, ela vai registrar errado, né? E tanto que o nosso filho, ele falava
Como é que era? Goiaba? Go, Não lembro agora. goiaba, não, goiábia. Ele Go, fala goa, goiábia, goábia, Goábia. goábia, né? E a gente falava goiaba, mas ele falava goábia. E até o dia que a gente resolveu falar goábia para ele também. Ele falou, mas não é goábia, é goábia. Aí ele, Goiaba. aí que ele percebeu que falava errado aquela palavra. Então, é muito interessante isso, né? Assim, de a gente também mostrar, assim, de vez em quando, não ser uma coisa chata de corrigir toda hora, né? Mas, enfim, espelhar para a criança o que ela está fazendo. Assim como a fala, o andar, o movimentar também. Se você ficar dando o brinquedo toda vez na mão da criança, ela não tem estímulo para andar. Então, ela tem que aprender a buscar as coisas, ela tem que aprender a ter atenção e buscar, e ir atrás daquilo que ela quer. Então, já começa aí, vamos dizer assim, a pessoa tem um propósito de conquistar o que ela deseja, já na tenra infância. Né? Interessante isso. E é um treino que vai tendo as conexões lá no nosso cérebro, nas conexões neuronais. Então, já começa a ter essa disposição, tendo essa memória de buscar e conquistar. Exatamente. Isso é bem importante, né? Começou a engatinhar, começou a andar, então, ou ficar de pé, pronto, já está podendo fazer alguma coisa por ela mesma, porque ela já está se movimentando para pegar aquilo que ela está querendo. O nosso filho, o nosso segundo filho, antes dele começar a andar mesmo, ele tinha aí um pouco menos de 2 anos, ele engatinhava bem, e a gente tinha uma fruteira e ele sempre gostou muito de banana. E aí ele conseguia ficar de pé se apoiando na fruteira, pegava a banana, tudo isso sozinho. Pegava a banana, descascava a banana e comia, né? E assim ele matava a fome dele, então não tinha problema. Ele mesmo se virava, né? Foi bem legal isso aí. E assim, hoje eles estão um pouquinho maiores, né? A gente já vê também essa iniciativa deles deles fazerem aquilo, de correrem atrás daquilo que eles estão querendo. Tá? A gente incentiva um tanto isso, porque esse é o início, né? Como é que a gente quer criar eles para que eles sejam independentes para o mundo. Então, o início, a melhor coisa que faz é começar agora, né? De novo, porque se cria agora um filho dependente e depois, quando tiver jovem, adulto, aí já vai estar acostumado de outro jeito, né? Se dá tudo na mão logo cedo, ele acostuma, né? E nessa fase dos 5 anos, então, é quando a criança começa, aí você consegue ter jogo de regras. Por exemplo, aquele joguinho lá de memória, né? Jogo de memória. Tem que achar 2 pecinhas iguais, né? O mais novo, ele não está nem aí, ele vai lá, vira qualquer uma e não se preocupa muito. Agora o mais velho não é a minha vez, não, agora é a vez dele, você virou isso aqui, você virou... Ele já compreende as regras e ele começa, então, a estruturar o pensamento, a expressão e coordenar a convivência social, que o mais novo ainda não tem. Né? 4 anos para 6, já é uma diferença muito grande nisso. Né? E a importância de poder sempre falar com a criança olhando no olho, sempre, isso desde bebezinho, olhando no olho. Porque é a forma que a gente tem de estabelecer o contato com a pessoa. Então, aí a palavra já diz, né? Contato, ou seja, através do olhar, a gente também está trabalhando o tato, né, que é o tato aí da pele, das sensações que a gente pode ter, do vínculo que a gente pode ter naturalmente com a mãe, porque a mãe é a primeira pessoa que a gente, vamos dizer, conhece, né, desde que nasce, né, nasceu da mãe, então, se a gente tem esse vínculo direto, esse contato é estabelecido muito também pelo olhar. E aí, no momento, né, que a gente vai falar daqui a pouco da questão de dar limite, uma das coisas importantes é olhar no olho. Mas essa questão do olhar é uma coisa também importante, porque quando a gente conversa olho no olho, a gente também está dizendo para a criança que a gente está prestando atenção nela. E a gente também, e a coisa que os adultos mais carecem hoje em dia é de atenção. Né? E esse momento de falar para a criança, mas como eu estou aqui falando com vocês e olhando para o lado, puxa, parece que a conversa não tem uma ligação. Então, por isso que é muito importante olhar para a câmera, né? Nós estamos gravando tudo, e saber que você está nos olhando, está nos vendo, e de forma atenta, de forma assim a compreender ter um canal a mais de comunicação. E na nossa sociedade a gente é muito visual também. Então, quando for falar com a criança, pedir para que ela olhe para você
e você também olhar para ela. Então, existem até algumas tribos indígenas em que, quando vão falar com a criança, eles agacham. Não, senão fica aquela relação autoritária, né? A criança tem que olhar para cima, ela se sente pequena, se sente assim, impotente. E então, quando você fala olho no olho, procura estar na mesma altura da criança. Senta no chão ou pega ela no colo, senta no sofá e conversa com ela, explica, esclarece, que aí é a maneira que ela tem de estar entendendo o contexto do que você está precisando falar, seja uma orientação, seja uma chamada de atenção, ou mesmo a chamada de atenção é ela refletir sobre as ações dela, sobre a consequência das ações dela. E não importa a idade. Quando a gente conversa, as palavras ela têm uma energia, as palavras ela têm uma intenção. E a criança capta. Seja bebê, né, seja recém-nascido, eles já estão comunicando com a gente. E eu já conheço alguns bebês controlando os pais através do choro. Acredita nisso? Através do choro controla os pais. Então é muito importante essa comunicação que se dá. Talvez hoje a gente não, talvez não, a gente hoje não vai entrar nesse ponto da comunicação, né? Mas é muito importante de você perceber. Então, quando você estabelece esse olho no olho e tem uma conversa franca com o filho, ele também aprende a dialogar dentro de um bom senso, dentro de uma realidade, né? E também vai posicionar o sentimento dele, né? Isso é muito importante. Porque aí outra coisa importante nessa questão do olhar é o como falar. Esse é o grande detalhe, né? Então, se eu falo, primeiro, né, para eu dar limite para uma criança numa determinada situação, a primeira coisa, como é que está o seu sentimento em relação àquela situação? Porque geralmente o adulto ele acaba se destemperando, ficando com raiva, e aí muitas vezes aumenta o tom de voz, fala de uma forma inadequada, fala, às vezes tem gente até que xinga, né? Fala palavrão, Ofende, ofende, agride. exatamente, agride, às vezes fisicamente, não só verbalmente. Então aquilo fica uma situação assim, pode chegar a ficar traumática para a criança. Se a criança recebe muitas vezes esse tipo de jeito de falar com ela, é sujeito lá na frente ela se tornar uma pessoa tímida, fechada, sem confiar nos outros, muitas Insegura. vezes insegura, com medo, né, de enfrentar situações. Então, a pessoa fica acuada, né, quando chega alguém assim brigando com a gente. Ou seja, é muito importante, por isso que esse trabalho que a gente faz assim de trabalhar os pais, né, educação dos pais, para os pais poderem educar os filhos. Porque dependendo também da educação que o pai teve, enfim, quando eu falo pai, é o pai e a mãe, tá? Que teve na infância, muitas vezes ela vai replicar aquilo com o filho. Ou às vezes fazer o contrário, né? Se teve uma infância, por exemplo, de muita escassez, muitas vezes quer oferecer tudo para o filho, quer dar tudo na mão, dando tudo na mão, né? Sem fazer com que ele tenha que buscar pelas coisas dele. Ou seja, lá na frente também vai ter um resultado aí, né? Provavelmente de uma criança sem limite, que é o que a gente mais vê na sociedade atualmente. As crianças comandando os pais, né? E aí, assim, uma forma que a gente pode também entender é muitas vezes o limite que a criança está pedindo, porque a criança pede o limite. E pede de várias formas. Primeiro, pede Peraí, pera um pouquinho. Você acredita que uma criança pede limites? a criança ela pede limite para o adulto e pede de diversas formas. Uma delas é, por exemplo, fazendo alguma coisa para chamar a atenção do adulto. Né? Hoje em dia, com o uso de tanta tecnologia, muitas vezes os pais trabalham fora, as crianças ou ficam com babá, ou passam o dia inteiro na escola, ou muitas vezes acaba ficando com a família, muitas vezes com a avó que cuida, né, enquanto os pais estão trabalhando. Enfim, a criança fica longe dos pais. Aí, quando os pais chegam em casa, fica assim, tem um tanto de tarefas, né, no final do dia, de ter que arrumar as coisas, de ter que comer, de às vezes dar banho, enfim, são tantas coisas para fazer em termos de rotina, que muitas vezes os pais não dão atenção para a criança, né?
Ou para facilitar a logística das coisas, muitas vezes deixam as crianças nos eletrônicos, né, para poder conseguir fazer o que precisa. Ou seja, não estabelece um contato com a criança. Muitas vezes não conversa com ela, não entra no universo dela. E com isso, a gente pode entender assim que o tempo da criança é muito diferente do tempo do adulto. 5 minutos para a criança, um bebezinho, por exemplo, uma brincadeira, não dura mais do que 5 minutos, porque é muito tempo para ela. Conforme a criança vai crescendo, essa brincadeira vai durando mais tempo. Né? Assim como assistir desenho, por exemplo. Por que esses desenhos, tipo Galinha Pintadinha, são tão curtinhos? Porque é o tempo que uma criança, um bebê, consegue ficar assistindo aquele episódio, dura 4, 5 minutos. Né? E depois de maior, aí sim vai conseguir ficar mais tempo numa determinada brincadeira. Então, muitas vezes o limite ele pode ser pedido por essa questão do tempo, sabe? Por exemplo, a criança está está brincando de alguma coisa, e aí a mãe, o pai, enfim, o adulto chama para, sei lá, para comer, por exemplo, para escovar o dente, para tomar banho, que são coisas que as crianças, de um modo geral, não gostam, né? Porque, que coisa chata, né? Tem que tomar banho, tem que comer, tem que fazer isso ou aquilo. Que são coisas de obrigação, porque criança quer brincar, né? Como diz a música do Palavra Cantada, né? Criança Criança não não trabalha, trabalha, criança criança dá dá trabalho. trabalho. Então, dá trabalho mesmo. E aí, criança quer brincar, não quer fazer outra coisa. Então, esse pedido do limite pelo tempo, muitas vezes é isso. Ah, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Ou algo parecido com isso. O tempo dela é diferente do meu tempo, que eu sou adulta e aí eu preciso resolver isso, fazer aquilo outro, ou seja, muitas vezes eu estou com pressa de que a criança faça tal coisa, mas ela não tem essa percepção do tempo. Então, também é uma questão assim do adulto poder respeitar isso, poder entender isso, e não significa fazer só no tempo da criança. De poder, por exemplo, colocar um prazo. Uma coisa que eu uso aqui, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma determinada coisa e falar, então, pessoal, na hora que tocar o alarme do celular, tá na hora de acabar e a gente vai fazer tal coisa. Tá bom? Combinado? Aí eles, combinado. Pronto, eu ponho o alarme ali, às vezes, para 2 minutos, para 5 minutos, às vezes para uma coisa maior. Aí, tocou o alarme, pronto. Eles param de fazer aquilo na hora, conforme a gente combinou, e vão fazer o que era programado para fazer depois. Então, usando um exemplo aí do que eu faço aqui com os meus filhos e funciona, tá? A noção de tempo para as crianças é muito diferente da noção do adulto, porque a criança, ela vive o momento presente, ela não se preocupa com o futuro. E o adulto está o tempo todo no futuro, não é mesmo? Né? O que eu vou fazer daqui a pouco? Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, e eu tenho pouco tempo, tenho que acordar cedo, tenho que arrumar as coisas, enfim, seja a dona de casa, né? Arrumando as coisas da casa, tal, ou as coisas do trabalho no dia seguinte. Aí o homem também chega em casa com a cabeça no trabalho, e isso é uma roubada. Né? Então, a gente, quando chega em casa, eu costumo dizer, olha, eu saio do consultório, eu fecho a porta, deixo os pacientes lá. Se não, eu trago os pacientes para viver em casa, aí é um problema, né? Porque aí eu acabo despejando na minha esposa, nos filhos, no cachorro, até o que não tem nada a ver com aquele ambiente. Então, é preciso a gente, enquanto adulto, ter esse discernimento. Bom, agora eu estou indo para casa, o que é que eu vou encontrar lá? Se você quer viver no futuro, então, assim, no caminho, vá se preparando para chegar até em casa. Porque o teu filho vai te solicitar, a tua esposa, ou vice-versa, o marido vai solicitar, né? Então, é importante que tenha essa sintonia. Porque quando eu estou preocupado, assim, por exemplo, antes da gente fazer a live aqui, eu estava lá fazendo os meninos dormir. Então a gente já programou meia hora antes, vamos dormir mais cedo hoje e tal, para a gente poder estar tranquilo aqui. Senão, estaria agitado. Nossa, a live vai começar, não dormiram ainda tal. E isso começa a gerar uma pressão e eu começo a querer forçar. Se eles percebem que eu estou estressado, eles estressam e têm mais dificuldade de relaxar e dormir. Né? Ou de relaxar e ver, fazer o que precisa fazer, tomar banho, aí eles ficam inventando coisas. E o tempo da criança, assim, muitas vezes é preciso dar o tempo deles. Então, antecipa o seu comando. Nós vamos tomar banho. Eu já vou anunciando, 5 minutos antes. Daqui a 5 minutos vamos tomar banho. Termina de ver o desenho, termina de brincar.
Mas não dá para chegar, ó, vamos tomar banho lá agora. Aí vai arrumar uma confusão. Não é toda criança que está nesse tempo. Ela precisa de um tempo para digerir, assimilar aquela informação. Então, muitas vezes, a vida adulta, acelerada, agitada, gera conflito nessa comunicação por isso. E aí não é uma questão de limite, é uma questão de time interno de cada um. Quando adulto, a gente percebe que tem gente que trabalha melhor de manhã, né? São os matutinos, tem gente que trabalha melhor à tarde, e tem gente que fala assim, Edgar, olha, eu começo a produzir depois da meia-noite, as ideias fluem, eu curto. Jô Soares, por exemplo, é um desses, né? O programa dele era 11h30, né? Ele ia dormir 4 horas da manhã e acordava meio-dia. Cada um tem o seu biorritmo. Então, você sabe qual é o biorritmo do seu filho? É muito importante você perceber isso também, né? De dar esse tempo dele assimilar a informação e depois aquilo gerar uma ação. Lembra? É pensar, sentir e agir. Ele tem que entender, aquilo fazer sentido para ele e aí ele vai tomar uma ação. Isso a gente treina desde bebê, desde o ato de amamentação, desde o ato da fralda. Isso tudo está sendo treinado. Então é preciso ter um olhar para as condições da criança, para as necessidades da criança, e não só fazer o que é preciso. Eu sei o que ele precisa. Será? Como eu falei, não vem com manual? Será que eu estou entendendo a reclamação dele? Será que eu estou entendendo por que ele está tão agitado? O que ele está querendo me dizer? Essa é uma pergunta que é importante se fazer. Do que ele está precisando, né? O que ele tá querendo, não só por manha, mas o que tem por trás desse pedido, o que tem por trás desse choro, dessa birra, desse comportamento inadequado. E aí outro ponto é a questão, assim, muitas vezes a questão do ambiente, né? Ainda mais uma criança, como a gente falou aí, começa a andar, começa a explorar o ambiente, sei lá, querer colocar o dedo na tomada, pegar objetos que são perigosos, né? Coisas desse tipo. Geralmente, o que o adulto já faz? Não põe a mão aí, não, cuidado, olha o fogo, olha isso, olha aquilo. Então, como que a gente pode conduzir isso aí, hein, Ed? Você gosta desse tema, Então, assim, o que eu fazia com eles quando menores, né? Então, é óbvio que a gente tapou as tomadas aqui, todas de casa e tal, mas vira e mexe, ia lá com o dedinho e tirava a tampinha da tomada lá, né? O protetor da tomada. Então, a criança vai lá com o dedinho na tomada, né? Então, olha, dá choque e tal, e tira o dedinho. Aí a criança insiste, a mãe está lá fazendo coisa ou assistindo um programa, preocupada com as coisas da casa, o adulto, né? Não tem muita paciência com a criança, daqui a pouco grita, eu já falei que não é para pôr o dedinho aí, a criança assusta e ela fica assim. Daqui a pouco, mas ela é curiosa. Então a criança, ela tem um instinto de buscar conhecimento, ela quer entender, ela quer conhecer. Isso é uma avidez que a criança traz que está ligado com o desenvolvimento dela. É muito importante esse impulso dela buscar o mundo, entender o mundo. E ela vai lá com o dedinho de novo, vai até ela entender o que é aquilo, né? Então, em vez de você chegar e dar uma bronca, ou até mesmo bater, e aí ela chora, o que acontece? Aquele impulso de curiosidade, aquele impulso de querer conhecer as coisas, é reprimido. Né? E isso vai gerar as consequências lá no futuro, porque é reprimido e ela não entendeu o que tem na tomada, e ela não entende, então, esse comando que o adulto está dando. Então, a melhor maneira de evitar que a criança se machuque pega o dedinho e fala, vamos contar uma história, vamos jogar bola, vamos brincar de boneca, vamos fazer comidinha, vamos ver lá fora, olha o passarinho. Então, ela está com a atenção no dedinho que ela quer ali. Você acompanha a atenção dela, desvia para outra coisa. Até ela estar numa idade mais fortalecida, que aí ela vai tomar um choque, isso é inevitável, eu tomei, acho que você também já tomou algum, né? Mas não precisa gerar um trauma por causa de um dedo na tomada. Não é? Ter essa inteligência, ter essa percepção na hora e de conduzir a necessidade de conhecimento, a oportunidade de descoberta. A criança está o tempo todo descobrindo coisas e ela adora mostrar isso para a gente, né? Então, se você começa a mostrar coisas para ela, ela também vai fazer questão. Papai, olha o que eu fiz, olha o que eu vi, vem ver isso aqui. Você sabe que as coisas são assim. Isso são as falas que a gente tem aqui o tempo todo. Eles estão interagindo com o ambiente. Então, na hora da gente orientar do perigo,
Então, não precisa ser uma censura, não precisa ser uma agressão, né? Pode ser, na verdade, a condução. Conta uma história, olha, já aconteceu isso comigo, ou com uma outra criança, e ela teve isso como consequências. Então, tratar a criança como criança, e não tratar a criança como se fosse um adulto, que já tem uma informação lá, prévia, e você só vai acionar essa informação. Não, o HD está zerado. Né? O HD da criança está zerado. Você precisa colocar informação por informação ali dentro. Então, por isso que... E não é de uma vez só. Tem que fazer várias vezes, bater várias vezes na mesma tecla. Porque o dedinho vai voltar na tomada. À tarde, à noite, no dia seguinte, até que uma hora, ou ela desencana dessa tomada, né? Ou uma hora ela vai tomar um choque. Mas você tem que estar atento a isso, para essa orientação, para esse limite, né? Em relação às coisas que são perigosas. Exatamente. É porque a criança não conhece, né, as coisas que o adulto fala. Ah, é quente, é frio, cuidado com isso, com aquilo, vai tomar um choque. Não conhece isso. Então, o que é choque? O que é quente? O que é frio? Né? Então, ela, em algum momento ela vai ter que passar pela situação para saber o que é o quente, o que é o frio, o que é o choque. Mas tem um momento mais adequado para isso. Né? Agora, Lígia, ninguém falou nada ali, mas uma pergunta que não quer calar, como se fala de limites, não é isso? Uma pergunta que não quer calar é assim: como dar limites se a criança não obedece? Ah, pois é, se não Eu obedece. quero, eu quero, eu quero. E se joga no chão, e se bate. Como é que você faz? Pois é, uma forma é deixar chorar, tá? Deixa chorar, deixa fazer a birra, deixa fazer. Porque sem fazer nenhuma intervenção, para com isso, menino, que não sei o que, não, deixa fazer. Se deixar chorar, daqui a pouco vai parar. Vai fazer aquele escândalo mesmo de choro, bem feio mesmo, para chamar atenção. E se você não der atenção, é só esperar um pouco. É só o adulto ter paciência, né? O adulto é que precisa se acalmar com isso, porque a maioria dos adultos hoje em dia não consegue ver criança chorando. Mas está chorando, o que aconteceu? Pode dar um chorinho de nada, o que aconteceu? Já vem um desespero, né? E aí a criança, quando a criança fala, tudo bem, ela já pode se expressar e tudo. Mas quando é um bebezinho, ela não fala, ela só chora. Então, ela chora porque tá bom, ela chora porque tá ruim, chora porque tá com frio, porque tá com fome, porque tá com dor, porque tem um cabelinho aqui bem no olho, assim, incomodando. Chora por tudo. Então, a gente, como mãe, precisa entender que choro é esse. Esse é papo de mãe. E tem o choro da birra, o choro da manha, como o Edgar fala, manha vem de mãe. Né? Então, a gente, muitas vezes, se não discernir esse choro da birra e se não souber aí poder justamente dar um limite para a criança, mesmo ainda quando bebê, isso vai virar manha lá na frente, né? E aí a criança que vai estar no comando. Então, se está chorando pela manha, pela birra, deixa chorar. Essa é a recomendação que eu faço. Aqui a gente faz isso, tá? Desde sempre, e funciona. Eles choram um pouco, tal, porque precisa chorar também, criança precisa chorar também de vez em quando. E tá bom, daqui a pouco passou, vamos para frente. Né? E um princípio também é o seguinte, né? A criança pode chorar em casa, aliás, ela deve chorar em casa, porque é difícil a pessoa chorar quando adulto. Sabe o que é chorar quando adulto? É a pessoa não ter limite. Né? Ela usa as coisas dos outros, não devolve, ou devolve de qualquer jeito, ela invade o espaço do outro. Né? No ambiente de trabalho, ela não sabe trabalhar em equipe, é só ela, tudo é para ela, toda atenção é para ela. É por quê? Porque ela não chorou quando criança, muito provavelmente. Ela abria a boca, ou a vovó já ia lá, dava um docinho, pegava no colo, ainda mimava, nhenhenhen, nhenhenhen. Então, assim, não conversava, não tinha um diálogo dentro de uma realidade, um diálogo claro e assertivo, objetivo com a criança. Então, a criança está chorando, o que aconteceu? Aí ela fala, meio chorando assim, eu falo, olha, se você fala chorando, eu não entendo. Para de chorar, que aí e fala o que está acontecendo. Então você vai trazendo uma calma no seu tom de voz e trazendo a criança, porque às vezes é uma expectativa que ela tinha de algum brinquedo, de alguma situação, ou de um comportamento seu, e que ela esperou e que não está atendendo. Então precisa ter um diálogo para ela entender isso.
mas ela tem que entender isso a partir da atenção que você dá a ela conversando. E tem horas que ela faz a birra e acontece isso que a Lígia falou mesmo. Você já foi lá, tentou conversar, não resolveu, aí é o tempo dela assimilar. Sabe assim, a água quando está turva, cheia de terra, de areia, você deixa decantar aquilo. O sentimento às vezes é isso. Né? No mundo adulto, por exemplo, um exemplo disso é o luto. Né? O luto é uma perda muito difícil, muito dura para muitas pessoas. Tem pessoas que às vezes passam períodos longos, 3, 4, 6 meses, um ano até, de luto, porque é um sentimento que é difícil calar. Né? Mas é um adulto. Agora, isso não passa sozinho. A pessoa tem que ter uma atitude de entender que aquilo foi um acontecimento na vida e que isso passa. Agora, tem gente que se apega a isso e leva esse luto para o resto da vida. E isso é um perigo. E a criança, ela tem que ter esse tempo dela de chorar. Agora, se ela não para de chorar, mesmo depois de 30 minutos, aí o que é que você pode fazer? Começa a chamar a atenção dela para outra coisa. Olha um brinquedo, olha uma música. Eu uso muito música em casa. Então, quando está chorando, eu sei as músicas que gosta, deixo lá uns 5 minutos, 10 minutos. Daqui a pouco eu ponho uma música que alegra, que entra uma harmonia sem o racional. Ela começa a lembrar das brincadeiras que a gente faz, da alegria da música, e pronto. E daí ela começa a se acalmar, e aí ela para de chorar. E aí ela muda de sintonia. Né? Então a gente precisa auxiliar a criança também a perceber que ela está triste, que ela está contrariada, mas que ela também não precisa ficar só naquele mundo. Porque o tempo da criança é o aqui, o agora, o já. Ela vive isso. Então tem hora que ela não consegue ver que depois vai passar, que depois vai acontecer. Caiu, machucou. Uau! E eu já fiz a experiência, fiquei só falando, vai passar, vai passar. Não passou. Aí eu fui lá, dei uma sopradinha, passei a mão e começamos a brincar. Na hora passou de doer, parou de doer. Mas é o susto que a criança tem. Né? E em umas próximas lives a gente pode falar um pouquinho aí dos corpos sutis que a gente tem, onde fica essas impressões também da contrariedade da expectativa. Isso desde criança. E a gente vai perceber o corpo astral, o corpo etérico, que são as bases da antroposofia, que a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente. E que isso tem a ver com as nossas memórias, né? As nossas memórias mais primárias. E que muitas vezes essas memórias ficam lá no inconsciente. E o nosso trabalho de educar os pais é uma proposta do Rudolf Steiner, que é trabalhar a autoeducação. Então, muitas vezes, quando eu vou falar com meu filho, eu olho para mim. Será que eu estou tranquilo? Será que eu estou bem? Será que eu estou percebendo a situação dele? O que é que ele está realmente precisando agora? Ele está precisando que eu seja duro? Ele está precisando que eu seja carinhoso, acolhedor? Ele está precisando que eu seja pontual? Ou só preciso tirar ele daquela situação e brincar com ele? Então, eu me preparo para conversar com ele. Né? É como... se você conhece comunicação e já estudou feedback, você tem que se preparar para falar para o outro o que você quer falar. E com a criança também. Às vezes, numa primeira vez que acontece uma situação, puxa, eu nunca imaginei isso. Aí a gente lida mais ou menos. Mas se aconteceu, eu vou depois refletir e falar, bom, na próxima vez eu vou agir como? Você tem que estar o tempo todo também se percebendo nesta relação com a criança. Porque muitas vezes o limite que a criança não tem, muito provavelmente é espelhamento dos pais. Os pais não têm limite com o trabalho, os pais não têm limite com seus compromissos. Isso na visão da criança. A criança também não vai ter limite com eles. Porque o tempo que eles dão e a qualidade do relacionamento é muito superficial. Aí a criança ele pede mais mesmo, e ele vai levar ao limite isso. A criança não vai obedecer porque ela está querendo a sua atenção. Então, quando a gente entende o limite, a gente pode entender também que é o meu momento de criar o vínculo, de estreitar o laço, de ter mais afeto e de fazer o amor florescer na relação. Então, a falta de limite, ela vem muitas vezes pela falta de amor. Uhum. Quando eu consigo entender isso, aí não tem mais espaço para birra, não tem mais espaço... Ele me solicita e eu estou ali presente. Porque tem alguns pais, mães, que eles estão presentes fisicamente. Né? Mas o pensamento e o sentimento está em outras coisas, está em outros lugares. E isso a criança percebe, a criança sente.
né? E como diz o Cazuza, né? A inocência cruel das criancinhas. Ela fala e faz coisas que vai tocar no nosso âmago, na nossa ferida, no ponto cego da gente. E aí, quando você olha, menos espera, você olha assim, puxa vida, era isso que eu não queria que ele pegasse de mim. Mas está lá fazendo já. E aí, como é que eu vou corrigir nele? Corrigindo em mim. Então, eu é que tenho que fazer, ser o ser humano melhor para que ele seja também um ser humano melhor. Não adianta esperar o mundo ser melhor. A gente tem que preparar pessoas, buscar ser pessoas melhores para o mundo e também buscar orientar os filhos para serem melhores para o mundo, né? Aí a gente vai ver a transformação. Exatamente, porque não, é mais importante o que a gente faz do que o que a gente fala. Então a criança ela se liga na nossa atitude. Até porque é aquilo que eu expliquei no começo, a criança é movimento, é ação. Então ela vai estar ligada também na ação do adulto. Então não adianta falar uma coisa e fazer outra, porque daqui a pouco eles vão cobrar, eles vão falar alguma coisa em relação a isso. Bom, legal. Temos aí alguns espectadores, não veio nenhuma pergunta até o momento. Então a gente quer saber se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, o que vocês acharam desse conteúdo, agregou em alguma coisa, dê aí um ok, enfim, algum sinal de fumaça. Será que está tendo algum problema aí Não, não sei, acho que não. Tem. no Lembra? chat? Será que vocês estão conseguindo acessar o chat? A gente depois vai procurar ver se realmente não houve nenhuma manifestação, né? Ou se teve algum problema aí, tá bom? Isso aí. Mas esse seria o momento da gente, então, abrir para perguntas, dúvidas, ou trocas de experiência, o que você viu, o que você já vivenciou, o que você concorda, trazer algum exemplo aí, é uma coisa legal para compartilhar. Sim, faremos lives periodicamente, ainda estamos definindo a data, o horário, né, para poder acertar aqui nossa agenda, mas a ideia é fazer live toda semana, tá, a respeito desse assunto, educação, pais e filhos, para a gente poder auxiliar as pessoas também que estão precisando nesse sentido. Então é isso. Tudo bem? Vamos concluir? Concluímos por aqui hoje. E grato a você, a gente começou a live com 3 pessoas, já estamos com 5. Para uma primeira e sem muita divulgação, grato aí pela sua atenção, espero que tenha atendido às suas expectativas. E, mais independente de ter participado no chat, você pode acompanhar os nossos canais do YouTube, Facebook, Instagram e fazer perguntas, porque essas perguntas vão nos auxiliar a produzir outros vídeos, outros conteúdos e poder auxiliar. E se você tiver alguma coisa pessoal que você queira conversar, nós estamos também abertos aí a um contato mais individual pelo Messenger, né, ou pelo WhatsApp. Então, enfim, você tem como nos localizar aí e a gente, dentro das possibilidades, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai atender. Tá bom? É isso aí. Então, por hoje é isso. Um abraço. E até a próxima. Grato aí por sua atenção. Até mais. Sim, gratidão. Até a próxima.